Deus nesta noite? Queridos, eu preciso que você olhe bem para mim. Eu preciso que você não tire os olhos de mim. Eu preciso que você me alveje nesta noite, porque eu tenho algo muito forte da parte de Deus. Quando a evangelista Sônia, eu quero louvar a Deus pela vida dela, que ela sempre faz o contato com a gente, eu pensei que ela tinha me esquecido, mas ela lembrou de mim, irmãos, glória a Deus. E quando ela me convidou para estar aqui nesta noite, ela fez o contato, ela falou: William, o tema é renovação espiritual. E eu vinha, tem uns 20 dias ou um pouco mais, e eu vinha martelando no meu coração: Deus, falar de renovação espiritual às vezes complica, porque o povo pentecostal tem uma visão meio que equivocada de renovação. Quando nós falamos de renovação, achamos que renovação é falar em língua estranha, é pular, é gritar na igreja, e é impossível que eu seja renovado espiritualmente sem ser pela palavra de Deus. É impossível que a minha vida seja transformada sem ser pela palavra de Deus. Língua estranha não transforma, profecia não transforma, revelação não transforma, louvor não transforma. Agora a palavra ela transforma. A palavra ela renova, a palavra ela cura. E eu tenho certeza que hoje Deus vai começar a falar e Ele vai passar 10 dias falando com você. Quantos podem dizer amém? Queridos, a Bíblia nos mostra que o apóstolo Paulo, ele não fundou a igreja de Roma, nem Pedro, não foi nenhum dos apóstolos conhecidos que fundaram a igreja de Roma. O que nos dá a entender que foi um pouco de crentes vindo de diversas partes da Ásia, da onde hoje é a Europa, principalmente da região da Espanha. Nós vemos que os crentes de Roma eram pessoas comuns, não eram grandes pregadores, não eram grandes missionários, porque Roma naquela época era o centro comercial do mundo. Roma naquela época era como se fosse Nova York, como se fosse São Paulo hoje, um grande centro comercial. Paulo, nós entendemos que não foi ele que fundou a igreja de Roma, porque em suas epístolas, sendo que a epístola aos Romanos foi uma das últimas a serem escritas, em suas epístolas, tais como Gálatas, Coríntios, ele sempre manifesta o desejo de ir a Roma. Mas a Bíblia diz que ele sempre foi impedido. É tanto que Paulo, ele só foi a Roma pouquinho antes da sua morte por decapitação. A Bíblia Sagrada nos mostra que os crentes que se reuniam em Roma, foram eles que fundaram a igreja. Porém, a fama de Paulo, há mais de 25 anos, corria por toda a parte da Ásia, por toda a Itália, por toda a Europa, porque Paulo, antigamente sendo um perseguidor da igreja, agora ele se torna, não a principal no alicerce, mas ele se torna uma das principais colunas do Evangelho. É tanto que a maior parte do Novo Testamento, metade praticamente do Novo Testamento, foi Paulo que escreveu. Não houve outro discípulo que pregasse como Paulo, que anunciasse a palavra de Deus como Paulo. Paulo ele conseguia pregar tanto para judeus quanto para gentios, sem ofender e sem ferir a índole, sem desrespeitar ninguém. Deus escolheu a Paulo para que Paulo conseguisse espalhar o Evangelho. E eu costumo dizer que se não fossem duas pessoas, eu e você não seríamos evangélicos crentes nesta noite. A primeira pessoa foi aquela mulher sirofenícia, que quando ela vai seguindo perto de Jesus, gritando por causa da filha dela, que estava miseravelmente endemoniada, a Bíblia diz que ela vai gritando e Jesus vai como se não estivesse dando a mínima. Não tem hora que é assim na nossa vida? A gente grita, chora, falta plantar bananeira, evangelista Sônia, apóstolo Boneci, e parece que Deus não está nem aí para a gente. Não tem hora que a gente se sente assim? Oramos, choramos, e parece que Deus está lá no céu e a gente aqui na terra sozinho. Jesus Cristo vai andando e aquela mulher gritando, até o ponto de os discípulos se sentirem incomodados e disseram assim: mestre, tem logo essa mulher para que ela vá embora. E Jesus olha e diz assim: eu não vim. Presta bem atenção no que Jesus está dizendo aqui. Jesus aqui deixa bem claro que eu e você não fazíamos parte da promessa. Eu e você não fazíamos parte desse privilégio. Eu e você estávamos destinados a irmos para o inferno de cabeça para baixo, tenho certeza disso. Jesus disse assim: eu não vim senão para os filhos perdidos da casa de Israel. A Bíblia diz que Jesus olha para aquela mulher e a mulher diz: Senhor,
a minha filha está em casa e ela está miseravelmente endemoniada. E eu gostaria que o Senhor desse uma única palavra. Ela não estava pedindo para que Jesus entrasse na casa dela, ela estava pedindo uma única palavra. Você não pode pedir mais do que o necessário. Você não pode querer mais do que você pode levar para casa. Você não pode ser soberbo e nem egoísta, nem avarento, a ponto de querer mais do que aquilo que você necessita. Isso em todas as áreas. Olhe para o seu irmão e diga: queira só o necessário. Você pode dizer amém? Amém. A Bíblia diz que aquela mulher pediu uma única palavra. Ela precisava de uma única palavra. Jesus olha para ela e diz: mulher. Jesus olha e diz: mulher. Já já eu vou te falar do que Jesus chama ela depois. Jesus olha e diz: mulher, não é lícito pegar o pão dos filhos e lançar aos... Se Jesus falar isso para mim e para você, você olharia e diria assim: nós olharíamos, você está me chamando, você está me xingando, você está me desmoralizando, então também não quero mais saber do Senhor. Virava as costas e ia embora. Os judeus, eles tinham mania de tratar os cirofenícios como cachorros. Deixa eu explicar. No sentido, o animal cão, ele é um animal servidor, sim ou não? Sim. Nesta época, os cirofenícios tinham como obrigação de servir a Israel. Quando Jesus diz para aquela mulher: não é lícito pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos, Jesus estava dizendo: mulher, você é uma mera serva. Você é uma pessoa que nem é judia, não faz parte da comunidade israelita. Como eu posso pegar aquilo que é para os filhos de Deus e entregar para você? Aquela mulher olhou, irmãos, e ela abriu a porta para que nós fôssemos salvos. Sabe como? Ela olhou e disse assim: Senhor, eu sei que não é lícito fazer isso, mas eu quero lembrar só uma coisinha. Eu estou pedindo só o necessário. Eu estou pedindo que o Senhor entre na minha casa, ou que o Senhor mande uma palavra, apenas para curar a minha filha, porque os cães também comem das migalhas que caem das mesas das crianças. Você pode dizer amém? Amém. Eu e você estamos aqui porque essa migalha de misericórdia chegou até nós aqui nessa noite. Eu e você estamos aqui porque Jesus Cristo olhou para aquela mulher e disse: mulher, eu nunca vi uma fé tão grande. Vai em paz. Primeiro Jesus chama ela de mulher como se fosse uma mulher comum. Depois Jesus olha e diz: mulher, a tua fé é muito grande, porque eu nunca vi fé desse tamanho nem em Israel. Vai em paz. E a filha dela foi curada. Se você tiver fé aqui nessa noite, se prepare, quando você chegar lá na tua casa vai ter milagre da parte de Deus na tua vida. A segunda pessoa é o apóstolo Paulo, porque ele entendeu a dimensão da vontade de Deus para a salvação da humanidade. A Bíblia nos mostra que agora Paulo, mesmo sem conhecer Roma, sem conhecer a igreja de Roma, chega aos ouvidos de Paulo que os romanos, corriam um boato entre os romanos de que Paulo era um falso pregador, de que Paulo era uma pessoa vulgar, era uma pessoa de duas caras, de má índole. Paulo, ele, por não ter aprendido aos pés de Cristo, as pessoas agora criticavam ele, e isso acontecia até no meio dos apóstolos, dizendo: Paulo não pode ser apóstolo, porque Paulo não aprendeu com Jesus Cristo. Em outra situação, as pessoas olhavam e diziam: mas como é que pode, Paulo? Você perseguia, agora você está apoiando. É aquela famosa coisinha, está se escondendo atrás da Bíblia? Olha, Paulo, eu te conheço, Paulo, eu sei que você não é tão verdadeiro. Quem é que já passou por isso? Eu já passei por isso. Eu sei que você no passado você foi terrível, mas a Bíblia diz que quando Jesus entra na nossa vida, nós nascemos de novo, e quem nasce de novo é uma nova criatura. Quem é que é nova criatura nessa noite? Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que Paulo agora ele resolve se defender, e a pregação de Paulo ele vai escrevendo através de Tércio, ele vai ditando e Tércio vai escrevendo. E Paulo ele vai ditando, e quando ele estava ainda na igreja de Corinto, o plano de Paulo era passar por Jerusalém, deixar a oferta aos cristãos pobres, depois seguir para Roma e para a Espanha. Enquanto Paulo está ditando a Tércio, se você pegar os 3 primeiros capítulos de Romanos, você vai ver que Paulo está se defendendo. Mas quando chega no capítulo 4, a mensagem de Paulo ela muda de figura.
Paulo ele para de se defender e ele começa a exortar a igreja de Roma.